Oi, pessoal, aqui é Ellen, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar do Como Arruinar um Casamento, da Alison Spa, que, gente, é um livro que eu ouvia falar super bem dele, assim, eu tava muito, assim, sedenta pra ler ele, porque, pelo que as pessoas comentavam, eu vou dar a sinopse também aqui, mas diziam que é uma mistura de comédia com drama, uma dramédia, né? E eu acho que é bem o tipo de coisa que eu gosto de ler. Assim, uma mistura de assuntos sérios e pesados com comédia, assim, com coisas engraçadas, com situações absurdas. Lembra um pouco, assim, a escrita do mesmo autor de Gente Ansiosa, o Frederick Backman. Ah, uma coisa assim, sabe? Que eles vão falar de assuntos sérios, mas tem um senso de humor leve e tal. Enfim, gente. Ai, então eu fiquei muito feliz que, assim, quando eu fui de fato ler, porque eu estava muito, assim, com a expectativa lá em cima. E eu acho que eu gostei até mais do que eu esperava. Porque, apesar de eu ter ouvido falar muito bem dele, algumas pessoas até comentaram, assim, que talvez não funcione para todo mundo, justamente por essa mistura, né? Às vezes não casa muito bem para algumas pessoas, né? Não sei. Mas para mim funcionou super e assim, eu tô muito feliz, porque assim, gente, nesse livro, vou dar a sinopse agora, né? Sobre o que ele é. A Phoebe é a protagonista, ela vai para esse hotel que é um hotel de luxo, assim, um hotel bem caro, que ela sempre quis passar uma diária nesse hotel, mas nunca deu certo. E aí, dessa vez, ela consegue lá, ela, né, aluga o quarto pra passar uma noite só. Ela não leva nada, não leva mala, não leva roupa, não leva nada, ela só vai. E o plano dela é se matar no quarto do hotel. E assim, ela vai contando, depois a gente vai descobrindo por que, né, ela quer se matar. Mas a questão é que quando ela vai pro quarto e tal, e quando ela chega no hotel, né, ela descobre que vai ter um casamento ali que vai acontecer no hotel, ali nos arredores, e todas as pessoas desse casamento estão ficando nesse hotel, elas estão ali hospedadas, menos ela. Tipo, ela é a única pessoa que não tem nada a ver com o casamento. Todo o resto do hotel está reservado pro casamento. E aí, quem descobre isso é a noiva. A noiva que vai casar. Nossa, eu não me lembro o nome da noiva, coitada. Eu lembro mais da Phoebe, né? Mas a noiva, porque aqui é engraçado o jeito que a Phoebe se refere às outras pessoas. Ela, que nem o tempo todo ela fala assim, não, é a noiva, como se fosse o nome do personagem fosse esse. Acho que é Lila o nome dela. Ou as pessoas que vão estar ali pro casamento são as pessoas do casamento, como se fosse uma espécie. Eu acho engraçado o jeito que ela fala das outras pessoas quando ela vai observando, né? Mas aí a Lila, ela descobre que a Phoebe vai se matar. Ela foi pro hotel pra se matar. Primeiro ela fica de cara que ela não é uma convidada do casamento, porque ela realmente reservou o hotel, gastou uma grana pro casamento e não era pra ter uma pessoa de fora ali, né? E ainda mais quando ela descobre que a Phoebe quer se matar, aí ela fica assim: não, mas você não pode se matar, você vai estragar o meu casamento. E aí, a partir disso, as duas vão se relacionar, assim, vão começar a se conhecer, porque, né, tem essa situação. E aí a Phoebe vai também conhecer as pessoas que estão ali pro casamento e vai acabar se envolvendo com o casamento em si. Então, assim, gente, é muito legal, porque essa noiva, a Lila, ela é meio surtadinha, porque logo de cara a reação dela ao descobrir que a Phoebe quer se matar, a primeira reação dela é ficar assim, não, mas você vai estragar o meu casamento, não é tipo, nossa, como isso aconteceu? Não, não, tipo, tentar impedir, assim, conversar com uma pessoa que tá suicida, né, pra convencer ela do contrário, assim, né, tipo, não faça isso, pense nas coisas boas da vida, sei lá, esses clichês, assim. Não, ela vai direto pra, assim, pensar em si mesma só, tipo, cara, você não pode fazer isso, porque é o meu casamento, sabe? E a Phoebe, tipo, não tá nem aí. Ela fala, eu vou fazer o que eu quiser, sabe? Eu não tô nem aí pro teu casamento. E aí elas ficam nesse impasse, assim, uma com a outra. E, enfim, nesse começo tipo, gente, isso não é uma pessoa normal, sabe? A noiva, você já percebe que ela não é uma pessoa normal, assim, que tem pensamentos que a maioria das pessoas teria, assim, ou reagiria de uma forma, né? Mais comum, assim, mais senso comum. E é engraçado que elas começam a se aproximar justamente por a Lila ser assim meio fora da curva, mas também porque a noiva, como ela é a noiva, né, ela tem todo um papel ali que ela tem que cumprir, que ela tem que agradar as pessoas, tudo tem que estar perfeito, ela tem que estar perfeita, sabe? E então ela não consegue ser totalmente sincera com as pessoas que estão ali. E a Phoebe, como é uma pessoa de fora, é ali que ela senta pra
se abrir, falar as coisas que estão na cabeça dela, e ela fala muito, assim, ela vai contar a história de vida dela pra Phoebe, sem a Phoebe querer saber de nada. E aí elas vão se aproximando assim, porque a Lila meio que vai atropelando, assim, as vontades da Phoebe, e é engraçado. Tipo, são situações engraçadas. E o fato da Phoebe começar a se envolver no casamento, né? E acabar conhecendo mais a Lila e as pessoas ali, vai afastando um pouco da ideia do suicídio também. Mas ela tá sempre ali. Ela tá sempre pensando nisso, assim, como que ela vai fazer, o que que ela vai fazer. E aí o livro vai contar, ele vai dividir, assim, entre partes do passado da Phoebe e o presente ali no hotel, no casamento. E no passado, a Phoebe, ela tem centenas de motivos, assim, pra chegar onde ela chegou, porque eu acho isso muito interessante, assim, a construção que a autora fez da Phoebe, porque ela é uma professora universitária, assim, acho que ela trabalha com letras, né, a matéria dela é letras, e ela é especialista naqueles livros mais feministas, eu acho, tipo Jane Austen, sei, uma literatura mais voltada, clássica, mais voltada para esse lado. E ela era professora e tal, dava aula na universidade, e o marido dela também. Só que o marido era titular, tipo, é um professor titular, e ela não era, sabe? E aí, enfim, ela viveu a vida dela, assim, uma vida bem comum, uma vida, assim, sem exagero, sem nada extraordinário, sabe? As roupas que ela escolhia são roupas que ela julgava ser adequadas para uma professora, assim, tipo, sabe, um estilo bem meio careta, assim, de um intelectual. É bem isso, assim. E o marido dela também seguia essa linha, assim, eles são muito parecidos nesse sentido, eles são pessoas muito normais, assim, até uma hora ela fala assim, que a gente gosta de ser normal e não gosta de fazer coisas muito fora da caixinha. E aí eles têm um gato de estimação e um vivido a vida assim, mas a questão é que eles queriam muito ter filhos, né? Ela queria muito engravidar, só que ela não conseguiu. E aí eles gastaram muito dinheiro com isso, né? Em fazer tratamento e tal, e não deu certo. Então a situação deles começa a ficar bem balançada, assim, porque eles começam a apertar o dinheiro. Essa situação que ela não pode ter filhos também deixa uma coisa tensa entre eles, né? Essa situação, eu já vi vários livros que abordam isso do casal que quer ter filhos, mas não consegue. Isso realmente tem capacidade de destruir um casamento. E é bem isso, assim, que vai acontecendo com eles. E aí vai acontecendo também outras questões, assim, na linha. Eu não vou contar tudo, porque teve coisas que eu achei meio chocante. Assim, não são muito não, você não tem, assim, não são coisas de outro mundo, né? Mas conforme eu fui lendo, porque eu não sabia de nada da vida da Phoebe, de nada também do que acontece depois no casamento. Então foi legal me surpreender com as coisas que ela passou. E foram tantas, tantas coisas, assim, que quando você vai vendo o cenário completo, você pensa, faz sentido você querer se matar. Tipo, não sobra nada pra ela em algum momento, assim. Ela já tentou de tudo, porque dá pra ver que ela tem uma depressão. Ela faz terapia, só que a terapia parece que não faz efeito. Ela tentou fazer coisas pra ela se sentir melhor, tipo exercício físico, acho que yoga. Tentou fazer várias coisas assim e nada funciona, sabe? Nada. Ela já tentou muitas coisas. Então, chega um ponto que ela só quer saber, ela desiste, ela fala assim, não tem nada pra mim nessa vida que, né, que vai valer a pena. Então é isso, eu vou fazer o que eu sempre quis, que é ir nesse hotel, que é bem chique. Vou pegar o quarto que tem vista pro mar e vou passar a noite ali, vou me entupir lá de uma comida bem cara lá, vou pedir o serviço de quarto. E é isso, vou tomar os comprimidos do meu gato. E esse vai ser um fim bem indolor, sei lá. E aí ela planeja tudo isso. E aí tem outros detalhes da vida dela que eu achei assim, essa construção da Phoebe mesmo, eu achei ela muito bem feita. Eu achei que é uma personagem cheia de nuances, assim. E a questão que me fez gostar muito dela também é que eu me identifiquei muito com ela em vários pontos, assim. Tem vários pensamentos que a Phoebe tem que são coisas que eu penso também, assim, de mim mesma. Assim, coisas que não são boas, tá? Coisas negativas, porque ela tá num processo de focar mais nessas coisas negativas, né? E talvez mudar esses pensamentos, mas gente, tem várias questões aqui que a Phoebe faz ou falou. Eu penso, nossa, eu também já agi dessa forma e não é uma coisa boa, sabe? Então, o fator principal para eu ter gostado desse livro foi
de eu ter me identificado tanto com a protagonista. E assim, quando eu vou ler um livro, eu não preciso necessariamente me identificar com o protagonista. Eu acho que você pode entender, assim, o personagem, de onde que vem as lutas dele, por que que ele pensa de certa forma, mas você não precisa se identificar com ele. Tipo, você não precisa. Nossa, eu sei exatamente como ele se sente porque eu me sinto assim, sabe? Não é uma necessidade, assim, quando eu vou ler um livro, ele só tem que fazer sentido pra construção da história, pra mim, né, no caso. Mas aqui. Nossa, tem várias coisas que eu fiquei, nossa, Phoebe, você é muito parecida comigo. Em outras questões não, né? Mas em muitas, assim, dessa questão mais depressiva dela, eu fiquei, realmente. E aí, isso me trouxe muito conforto, assim, porque a jornada dela, ai, sabe, ela vai crescendo, ela vai mudando de ideia sobre algumas coisas, ela vai percebendo que a vida não é aquilo que ela tava pensando também. E, ai, é muito legal, gente. Essa jornada da Phoebe, eu achei sensacional. E também a questão das relações aqui, porque ela vai fazer uma amizade com a noiva, né? Ela vai ter uma relação ali que é meio conturbada. É bem esquisita a relação delas, né? Porque a Lila é uma personagem que ela é totalmente diferente da Phoebe, assim, porque a Lila veio de uma família rica, ela gastou acho que US$ 1 milhão no casamento, porque o pai dela falou que o sonho da vida dele era ver a filha casar, e aí o pai dela morreu antes dela poder concretizar o sonho, e aí ela decidiu gastar esse dinheiro que ela ganhou de herança pra fazer o casamento, mas ela é muito rica, assim. Então, as questões da Lila também é o tipo de personagem que eu não me identifico. Mas da onde vem as questões dela fazem muito sentido. Eu achei ela também uma personagem super, assim, desenvolvida, sabe? Eu achei ela bem única, eu achei ela bem diferente. Nossa, eu achei muito real, assim. Tudo bem que a Lila, ela em alguns momentos, ela é bem caricata também. Ela tem umas coisas, assim, absurdas que você pode atribuir ao fato dela ser rica. E gente rica é meio absurda também. Eles fazem coisas que não fazem sentido, né? Pra gente que não é rico, no caso, assim. Ainda mais se você é muito rico, tipo, milionário, assim, que nem ela é de uma família bem chique. Então, as duas personagens, a Lila e a Phoebe, elas são sensacionais. Tem horas que você vai ficar com muita raiva da Lila, e eu acho que é normal, porque a Phoebe também chega a um ponto que ela grita com a Lila, porque a Lila tá sendo sem noção, e você fica, é isso aí, tem que gritar mesmo. Só que aí elas meio que se gostam, assim, tipo, elas vão fazendo amizade, porque elas têm idades bem diferentes. A Phoebe tem uns 40 e poucos anos, né? E a Lila tem a minha idade, né? Ela tem quase uns 30 por aí, acho que ela tem 28, por aí, sei lá. E elas são completamente diferentes, mas mesmo assim elas conseguem ter uma relação, assim, por causa do casamento, né? Uma vai meio que ajudar a outra, assim, porque que nem a Phoebe tava planejando só ficar aquela noite. Só que aí a Lila, ela fala assim: não, por que que você não espera passar o casamento pra você se matar? Tipo, porque vai durar uma semana o casamento. Sabe aqueles casamentos bem longos que dura vários dias? E ela reservou a semana toda pro casamento. E ela falou: olha, o casamento vai durar uma semana. Então vamos passar esse tempo, né, aqui e tal. Se você não se mata. E aí depois que passar, daí você pode se matar. Aí eu, gente, que tipo de argumentação é essa? Sabe, em vez de falar assim, ai, vamos, sei lá, vamos focar em outras coisas, vamos se divertir aqui no meu casamento, tá, Phoebe? Pra você não ter esses pensamentos suicidas. E aí, meio que assim, desviando ela desse pensamento, mas não, ela só falou assim, ai, vamos, espera passar esses dias que daí você pode se matar, daí você tá liberada pra se matar. Aí, sabe? É umas coisas que as pessoas na vida real nunca diriam. E eu achei isso muito engraçado. Então, esse é um tipo de humor que tem aqui, que vem, às vezes, vem muito da Lila, assim, de ser uma pessoa completamente sem noção, de falar coisas, assim, pensando só nela mesma. É uma pessoa bem egoísta, assim, nesse sentido, bem centrada em si, né? E aí você vai conhecendo a família dela também, que tá ali pro casamento, também o noivo, quem que é o noivo, né? O que tipo, como é que a Lila e o noivo se conheceram. Aí tem muito drama, tem muita fofoca também. Ai, gente, é sensacional porque tem muita fofoca das famílias ali. Porque casamento é isso, né? Você reúne um monte de gente e as pessoas gostam de fofocar. E delas vão. A Phoebe vai descobrindo a história de cada parente das duas famílias. É muito legal, sabe? É muito legal. E aí, ali mesmo no casamento, vai acontecendo situações, assim, que, né, algumas são, assim, coisas vão dando errado, né? E a Lila fica meio surtada porque ela quer que o casamento seja perfeito. E isso é muito legal de ver também. Sabe? Ai, gente, é assim,
É muito entretenimento esse livro, e ao mesmo tempo ele tem muitas reflexões interessantes. Ele vai falar sobre amor, né? Tipo, por que que a gente ama outras pessoas, e vai falar muito de amor próprio, assim, de nós mesmos, assim, de como que a gente vê a vida, como que a gente vai vivendo a vida, porque às vezes a gente vai fazendo coisas na vida que não fazem sentido nenhum, sabe? A Phoebe, principalmente, ela vai vivendo meio que pra sempre agradar os outros, né? Ela tem muito medo de desagradar as outras pessoas e tem medo do que as pessoas pensam dela. Por exemplo, ela tá... Isso eu me identifiquei muito com ela, porque ela tá escrevendo... Faz anos que ela tá escrevendo um livro lá sobre... tem muito a ver com a especialidade dela, né? Na literatura. Só que ela nunca termina de escrever o livro, porque ela acha que nunca tá bom o suficiente, ela não tem interesse mais no que ela tá escrevendo, ela perde a paixão por aquilo. E justamente porque esses pensamentos assim de, nossa, ela tem muito medo do que as pessoas vão achar, né? Os outros críticos literários vão pensar. Então ela nem termina de escrever, sabe? Ela perde o gosto por aquilo. E aí eu fico, gente, isso é muito relatable. Eu fico assim, tem várias questões assim que você pode se identificar, ou não, né? Mas pelo menos eu achei muito, sabe, bem on point, assim. E, ai, sério, aqui, ó, até marquei um trecho aqui que fala isso, assim, dessa coisa de você, ai, meio que pedir desculpas por existir, de ocupar espaço. Sei lá, ó. Ela fica meio chocada com o jeito da Lila também, né? Porque a Lila é muito mimada e só quer fazer a vontade dela. Porque elas ainda estão decidindo assim, nossa, que a Lila quer que a Phoebe vá embora do hotel, ou sei lá. E, enfim. E aí a Phoebe fala assim, ó, Phoebe não sabe como algumas pessoas crescem, algumas garotas crescem e ficam assim. Garotas como a noiva, como Mia, que tratam tudo, até mesmo essa mansão, até mesmo o marido de Phoebe como uma herança. Phoebe tinha sido criada para se desculpar por tudo. Desculpa por ter nascido, desculpa por quase me afogar, desculpa por tirar 8 na prova, desculpa por não gerar filhos, desculpa por não chegar aos 3 últimos slides do PowerPoint, porque ela é professora, né? Então, sabe? Às vezes, Phoebe mandava e-mails de desculpas depois das aulas quando não terminava no horário, porque ela era uma boa professora, uma boa mulher. Mas qual é o limite? Quando é que Phoebe ser boa virou Phoebe não ser nada? Ai, gente, aí eu fico assim, é muito tipo terapia. Sabe? Ai, é muito coisas que eu penso às vezes e trabalho na terapia. Assim, não exatamente dessa forma, mas, gente. Aí tem um diálogo que eu achei engraçado, que a Phoebe acaba gritando com a Lila no começo, assim, né? Tipo, porque eu paguei por esse quarto, tá? Paguei caro por uma única noite e eu vou ficar aqui. Sabe? Eu não vou sair. E manda a Lila sair do quarto. Tipo, sai do meu quarto. Ela, beleza, responde a noiva. Faz o que quiser. Não estou nem aí mesmo. Vê se morre. Quem que fala isso, sabe? Aí ela, eu vou, a Phoebe respondendo. Phoebe veio aqui para morrer e, portanto, vai morrer. Mas então a noiva diz, que bom, com tanta raiva que mostra os dentes. Ai, eu fico, sabe? Ai, sei lá. Mas, ai, gente, é muito legal esse livro. Tem muitas partes, assim, engraçadas, realmente, e partes muito reflexivas. E, nossa, no começo eu devorei esse livro aqui, principalmente no começo, eu pensei muito que eu queria saber o que ia acontecer, como é que ia ser o casamento, né? Se a Phoebe ia de fato se matar ou não, se ela ia mudar de ideia. Porque, assim, isso é uma questão que eu fiquei pensando no livro. Porque enquanto ela tá ali no casamento, é como se ela tivesse num espaço-tempo diferente da vida dela. Tipo, ela se removeu da vida dela totalmente, né? Ela não tá com as roupas dela, ela não tá com nada da vida dela, assim. Ela só tá ali nesse hotel, vivendo ali no hotel. E ela já se desapegou da vida dela totalmente, né? Já que ela vai se matar e tal. Então ela não tá preocupada com nada da vida dela. Tipo, ela nem avisou que ia viajar, tipo, ela tinha aula pra dar, ela nem se deu o trabalho de avisar que não ia aparecer no trabalho. E então ela tá assim, totalmente vazia, assim, ela não tem nenhuma preocupação em relação à vida dela. Ela pode fazer o que ela quiser nesse período. E o casamento é uma oportunidade pra ela viver de uma forma totalmente diferente, assim, despreocupada com tudo e só
tá ali, até porque é um casamento milionário, então vai ter muitas coisas gostosas, vai ter muitas coisas que eles vão fazer que são divertidas, assim, que são caríssimas, que ela nunca teve a oportunidade de fazer. E como a Lila acaba se oferecendo pra pagar a estadia da Phoebe durante o casamento inteiro, né, os outros dias, porque a Phoebe não tinha como pagar mais um dia do quarto. Era só uma diária só, porque ela não tinha dinheiro pra mais nada. Então eu fiquei pensando assim, tá, mas quando acabar esse período do casamento, o que a Phoebe vai fazer? Será que ela vai realmente se matar? Ou será que ela vai... Como é que ela vai encontrar sentido na vida dela e forças pra ela decidir viver, sabe? Como é que vai ser isso? Porque não é tão simples, né? Uma pessoa que nem ela, que não vê mais sentido na vida, que perdeu um monte de coisa, perdeu tudo que era importante pra ela, assim, e não tem perspectiva nenhuma, como que em 7 dias ali ela vai recuperar alguma dessas coisas, sabe? E aí tem algumas questões no livro que eu fiquei assim, eu achei bem diferente, que eu achei soluções assim que eu não sei se eu gostei muito porque foi muito fácil pra Phoebe, só que ao mesmo tempo mostra assim que as coisas não são tão preto no branco assim como a gente pensa, né? Tipo, eu acho que a Phoebe tá tão presa numa caixinha que é a vida dela, que agora que ela sai um pouco, ela se abre para novas experiências, ela vê que a vida não é só aquilo. E isso traz novos prazeres para ela. Eu acho que isso ajuda. Só que a forma que foi feita no livro, o exemplo que a autora usou aqui para acontecer, eu achei muito diferente. Eu achei uma coisa bem diferente, bem esquisita, assim, que eu achei curioso, assim, achei, não sei, mas chegou a um nível que eu pensei, tá, mas isso aqui não é realista, isso aqui aconteceu com ela, mas enfim. Mas assim, fora isso, eu acho que o final do livro foi bem satisfatório. Eu gostei da forma que acabou, como concluiu, porque vai acontecendo coisas na história que eu achei que ia por um caminho que eu não tava gostando muito. Eu achei assim, eu prefiro que a autora não faça isso, sabe? Porque, sei lá, eu não gosto quando acontece esse tipo de coisa em livros que o foco é o drama, sabe? E eu não vou falar o que que é, mas assim, ela não foi pra esse caminho depois. Ela, tipo, terminou de um jeito que eu adorei, assim, a conclusão do livro. Adorei a jornada da Phoebe. Ai, gente, sério, eu amei esse livro. Eu tava até pensando se eu ia favoritar ele, mas eu acho que sim, porque é provável que eu releia, sabe? E, ai, é muito bom. Eu gostei muito, eu tô muito feliz de ter lido. Eu acho que esse, por enquanto, é o melhor livro que eu li esse ano. No final do ano vai estar na lista de melhores. Não sei se vai ter os livros que vão ser melhores que esse ainda. Mas, gente, eu recomendo muito. Se você gosta, assim, de drama, gosta de coisas engraçadas, de fofoca, de gente, personagens surtados. E, ai, assim, é um prato cheio pra mim esse livro. Eu gostei muito da escrita também da Alison. É a primeira vez que eu li um livro dela e eu gostei muito, assim, gente. Ai, é muito bom. Ai, gente, então é isso, assim, essa foi a resenha, tá? Eu não vou dar spoilers porque eu quero que vocês leiam também e descubram as coisas que tem no livro. E é isso, espero que tenham gostado. É isso, gente. Tchau, tchau.